Se você é ator ou está começando agora no teatro, provavelmente já passou por aquele desespero quando precisa memorizar um texto. É um misto de ansiedade e medo de esquecer a fala no palco e a sensação de que talvez você nunca vai conseguir decorar tudo. Eu sei exatamente como que é essa sensação. Eu passei por isso no início da minha trajetória. E parece que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir memorizar todas as falas daquele personagem. Mas com o tempo a gente vai aprendendo técnicas que facilitam esse processo e deixam ele muito mais tranquilo, orgânico e prazeroso. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas técnicas que eu aprendi, que eu fui desenvolvendo ao longo do meu primeiro ano estudando teatro. São dicas práticas que me ajudaram muito a decorar falas para monólogos, cenas curtas, peças teatrais, sem aquele peso todo que a gente tem de, meu Deus, eu preciso memorizar essa fala. Então, essas dicas também vão te ajudar a conseguir fazer esse processo da memorização das falas de uma forma muito mais eficiente e confiante. A memorização de falas é uma habilidade muito importante que toda ator e atriz precisa ter bem desenvolvida. A gente sabe que o texto, ele não é tudo, ele é uma parte do trabalho de nós atuadores, mas você precisa conseguir memorizar ele rápido. Ou seja, você precisa estudar o texto, porque se você ficar preso no texto, você não vai conseguir desenvolver o seu papel. Quando o ator ele está preso no texto, ele não sabe, ele fica preocupado em lembrar o texto, E isso por si só já mata a atuação. Inclusive, uma das coisas que está presente na técnica do Meisner é sobre isso. O ator ele não pode ser refém do texto, ele não pode ficar preso ao texto, porque senão ele não consegue atuar verdadeiramente, ele não consegue estar no estado presente da atuação verdadeira, porque ele vai estar sempre preocupado em lembrar o texto. Ou seja, você está aqui numa cena, mas você está sempre pensando na cena seguinte, porque você precisa lembrar do texto. Então, pessoal, essa é uma habilidade que você precisa estudar, precisa praticar em casa, para você ter ela assim, rápido. Pegou um texto e já memorizou. Outro ponto que faz o desenvolvimento dessa habilidade na sua atuação ser muito importante é o fato que nós, atuadores, normalmente nos envolvemos em mais de um processo ao mesmo tempo. Isso significa que você vai precisar estudar e memorizar o texto de mais de um personagem simultaneamente. Vai ser um desafio muito grande para você dar conta de 4 papéis, dar vida para 4 personagens diferentes, se você ficar preso no texto por conta da memorização, tá bom? Então fica comigo até o final, porque as dicas de hoje eu tenho certeza que vão te ajudar. A memorização de falas é um processo. Então, para compartilhar as dicas de hoje, eu vou pegar como exemplo um dos processos que eu vivi no meu curso de teatro. Na matéria que a gente estava estudando práticas históricas de atuação, a gente aprendeu também sobre análise ativa, que inclusive, gente, é muito importante para a memorização de texto e também para a construção de personagem. Então, se você ainda não conhece sobre análise ativa, comenta aqui embaixo, #FalaMais, porque eu vou fazer um vídeo bem legal para vocês sobre isso, tá bom? Bom, o exemplo que eu vou dar aqui para vocês hoje é da peça Senhorita Júlia, porque foi a peça que a gente estudou para colocar em prática as técnicas do Stanislavski, que foi quando a gente começou a precisar memorizar texto. E eu lembro que eu estava bem desesperada nessa época. Era só uma cena, não eram muitas falas, mas quando você está começando, pouca fala já te desespera. Pelo menos comigo foi assim. A minha personagem era a Cristina. E o que eu faço para memorizar falas, pessoal? Tudo começa pela leitura inicial. E nessa fase, o seu objetivo não é decorar falas, e sim entender o contexto da peça. Então eu leio tudo com muita atenção e também vou grifando as falas da minha personagem. Olha aqui. Estão vendo? É muito importante também você grifar as falas dos personagens que contracenam diretamente com você. Aqui eu não grifei porque eu estava no começo e eu não entendia o quão importante era isso, mas é extremamente importante você estudar as suas falas e as do seu personagem, porque além disso te ajudar a memorizar o texto, também vai te ajudar na sua atuação, porque o que o personagem está falando com você sobre outra pessoa ou até mesmo sobre você vai influenciar no desenvolvimento do seu personagem. Na segunda leitura, eu separo a peça em unidades. O que isso significa? Eu divido o texto por cenas e busco entender quais são os objetivos da minha personagem em cada uma delas. Quando eu entendo quais são os objetivos e tarefas, os desejos e o comportamento da minha personagem em cena, tudo fica mais claro e as coisas começam a fazer mais sentido. Então, por exemplo, aqui no processo de Senhorita Júlia,
Essa separação de unidades foi feita de forma coletiva, a gente estava ali num processo educacional dentro do meu curso de teatro, mas a gente teve essa separação das unidades. Não foi na segunda leitura, porque foi um processo coletivo, então, por exemplo, eu já tinha lido o texto algumas vezes em casa, mas atualmente nos meus trabalhos na segunda leitura eu já faço isso. As unidades que a gente estabeleceu na época para as primeiras cenas do primeiro ato de Senhorita Júlia foram: primeira unidade aqui, não sei se vai dar para vocês verem, fofocando sobre a Júlia. Segunda unidade, troca de afeto ou flerte. Aí aqui, terceira unidade, qual é a terceira, gente? Unidade, evidenciando sentimentos e classes. E assim sucessivamente, tá bom? A unidade, ela vai ter a ver com o que está acontecendo naquela cena. Bom, para quem não sabe, essa separação de unidades para você entender as tarefas, os objetivos do seu personagem é um dos métodos de atuação do Konstantin Stanislavski. Inclusive, tem uma resenha completa do capítulo que ele ensina sobre isso em A Preparação do Ator. Vou deixar o link aqui na descrição e aqui em algum lugar da tela para vocês. Em seguida, eu vou para a terceira leitura. E essa é uma leitura que eu faço com um foco muito grande em entender mais profundamente a minha personagem, em buscar quais são ali as camadas dela. Para isso, eu estudo quais são as relações que ela tem ao longo de todo o enredo, de toda a dramaturgia, com os outros personagens, com ela mesma, com as circunstâncias da vida dela. E também eu vou analisando tudo o que o dramaturgo me deu sobre a vida daquela personagem na peça. Eu analiso tudo que o autor me deu para eu começar a construir a biografia da minha personagem com algumas técnicas que eu já mencionei aqui para vocês no canal, como a linha contínua da vida do personagem que Stanislavski ensina pra gente em A Preparação do Ator. Lembra, hein, pessoal? O autor te dá 10% da vida do seu personagem. Os outros 90% é você que constrói. Na quarta leitura, eu já começo a fazer a famosa leitura dramática. E nessa fase, eu começo a experimentar as emoções do personagem. O que isso significa? Eu não faço mais aquela leitura técnica para estudar o texto, mas sim começo a colocar as emoções, a intencionar o sentimento da personagem, a vivenciar a cena. Isso me ajuda a conseguir entender de forma mais profunda as falas e incorporar elas mais facilmente. Antes de eu passar as próximas dicas de memorização de fala para vocês, eu preciso frisar uma coisa. Pessoal, o estudo do texto é um processo muito intenso. Ou seja, eu coloquei aqui para vocês primeira leitura, segunda, terceira, quarta, mas na verdade você vai precisar ler o texto muito mais vezes do que isso. Então, talvez você precise fazer 7 leituras para você conseguir separar as unidades. Talvez você precise fazer mais 10 leituras para você realmente entender as relações da sua personagem dentro das circunstâncias dadas que ela vive. Vocês entendem? Olha só, eu acabei de fazer a montagem das Bruxas de Salem e eu contei quantas vezes eu li o texto, porque eu queria fazer esse vídeo aqui para vocês, então eu fiz essa contagem. Eu li esse texto 27 vezes, para eu conseguir entender o máximo possível sobre essa peça, sobre os personagens, sobre a minha personagem. Nossa, Yara, mas ler o texto 27 vezes, será que isso não é um exagero? Não é, pessoal. Quanto mais você lê o texto, mais coisa você vai entender. Quando eu tava na leitura 20ª, eu descobri coisas que eu não tinha conseguido entender e descobrir quando eu li na 15ª vez, por exemplo. Então, é isso, você vai precisar ler muito o texto, tá bom? Agora vamos voltar para as dicas. Após esse estudo intenso de texto e do seu personagem em casa, porque sim, pessoal, isso é o nosso trabalho de casa como ator e atriz, fazer estudar o texto, você vai ir pro ensaio. E uma coisa muito importante no ensaio, que eu tento desde o primeiro ensaio fazer, é ensaiar sem o papel. Isso é fundamental porque quando você ensaia com papel, você fica preso ao texto ali, o papel, você fica preso ao papel. Isso faz com que, na verdade, o ensaio se torne uma leitura dramática. Nos primeiros ensaios não tem problema nenhum isso acontecer, mas é muito bacana você já tá ali, desde o primeiro ensaio com o texto memorizado, porque isso te abre mais possibilidades de descoberta do seu personagem. Isso faz com que você consiga testar muito mais coisa em cena do que quando você tá com o papel na mão. Porque normalmente quando a gente tá com o papel na mão, é porque a gente não tá seguro de estar ainda com as falas memorizadas.
Então, a gente fica ali com aquela preocupação, né, de qual que é a minha fala. O ensaio é um lugar onde a gente vai testar, experimentar e descobrir novas coisas sobre a vida do nosso personagem. É um lugar também onde a gente vai alinhar as ideias com o diretor, com os outros atores que estão contracenando com a gente. Nossa, Yara, mas se eu for pro primeiro ensaio sem o papel e esquecer o texto? Não tem problema nenhum, gente. Uma coisa que você pode fazer é pedir para um colega seu te dar ponto para você se lembrar. Como assim? Pede para um colega seu que não está em cena acompanhar o texto da cena que você está fazendo. Assim, se você se esquecer em algum momento, você pede texto. E aí ele vai te falar e vai te lembrar qual que é o texto que você precisa dar. Uma coisa muito legal também, gente, que acontece quando a gente esquece o texto, mas a gente está muito inteirado das circunstâncias ali da cena, é improvisar. O improviso ele é maravilhoso porque ele deixa a cena muito mais espontânea, muito mais interessante até. O foco desse processo todo é entender o contexto da peça e da cena. Quando você domina o contexto, as falas acabam sendo memorizadas automaticamente, porque você entende o que está acontecendo, o que o seu personagem quer e como ela interage com os outros personagens. E se por acaso você esqueceu uma fala, não tem problema. Como você sabe o contexto de tudo, tanto do seu personagem quanto dos outros, você consegue improvisar e continuar a cena sem que ninguém perceba. Essas são as técnicas que eu uso para memorizar as falas dos meus personagens. E o mais importante, pessoal, memorização de fala não é sobre você ficar repetindo várias vezes a fala. Esse estudo mecânico não vai te ajudar. O importante mesmo é você estudar com profundidade o contexto do enredo, da dramaturgia, porque assim você vai entender todas as intenções do seu personagem, tudo o que está acontecendo, todas as circunstâncias dadas, tudo sobre os outros personagens, e isso sim vai fazer a diferença na sua atuação. Agora me conta também se você tem alguma dica para me dar sobre técnica para memorização de texto que você adora, que você coloca em prática aí nos seus processos. E se você gostou do vídeo, lembra de curtir, compartilhar com outros atuadores, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque isso ajuda muito o canal, tá bom? Eu sou Yari Orico e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!